Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 2 de janeiro de 2020 e eu estou aqui para relembrar um vídeo que eu fiz no dia 31 de dezembro de 2018, anunciando que 2019 seria ruim. Um vídeo onde eu disse com todas as letras que não tinha chance de que 2019 não fosse tão ruim ou pior que os anos imediatamente anteriores. E sim, hoje estamos em 2020 e posso te dizer que 2019 foi péssimo. E não é nenhuma capacidade espantosa de previsão isso, porque era simplesmente óbvio que ia ser assim, para quem tem um mínimo de entendimento a respeito das coisas. Então, bem, agora que o ano finalmente acabou e nós podemos de fato fazer uma retrospectiva, porque eu não entendo essa bizarrice de fazer retrospectiva de um ano antes dele acabar. Hoje podemos fazê-la. Poderia ter feito ontem, né? Mas não tive tempo. Pois bem, por que é seguro dizer que 2019 foi um ano ruim? Muito ruim. De uma forma geral. Não foi pra mim, pessoalmente, não. Pode-se dizer por quê? Porque as pessoas abaixo da linha de pobreza no Brasil atingiram mais de 50 milhões, chegaram ao número de 50, beirando 55 milhões. As pessoas que chegaram ao nível de extrema pobreza estão a 13,5 milhões de pessoas. Só no ano passado foi um aumento de no mínimo meio milhão e vem consistentemente aumentando desde 2015. Quando em 2014 eram 9 milhões. O desemprego, que foi o item que eu mais bati naquele vídeo, apresentou aí essa aparente pequena redução. Mas isso também não era tão espantoso, porque com a reforma trabalhista você pode incluir como empregados pessoas que estão em situação que podem estar meses sem receber, sem nenhuma perspectiva de vir a receber, mas estão lá constando como empregado. Até porque se apontou que o emprego informal bateu recorde, chegando quase que a metade da capacidade empregatícia do país, juntando desempregados e empregos informais. Os indicadores que nós temos, os quais estão sendo amplamente comemorados por um grupo aí, são, na melhor das hipóteses, enganosos, para não dizer assim, coisa pior. Mas eu acho que o que tem que colocar agora, mais precisamente, além de fazer uma comparação com o que eu disse naquela época e o que eu disse agora, porque tem umas dissonâncias, é que vamos deixar mais claro, isso é de uma forma geral, não significa que a vida de todo mundo piorou. A minha não piorou, pessoalmente. Meu emprego continua garantido. E vamos só, olha, o Brasil agora tem mais de 200 bilionários. Que beleza, né? Antes dessa zorra toda começar, ainda lá em 2013, 2014, não tinha nem metade disso. Como sempre acontece, o aumento de pobreza abjeta, de pobreza de miseráveis, sempre vem acompanhado de concentração de renda no topo. E é por isso, claro, que tem um monte de gente comemorando isso aí. A elite bilionária está comemorando, a elite bancária está comemorando, o rentista está comemorando, claro que está comemorando, porque eles estão se dando bem. E é por isso que a grande mídia está aí celebrando os pífios números da recuperação da economia, porque a grande mídia é de uma elite bilionária. Agora vamos lá. Por sorte, não foi tão ruim quanto eu achava que seria. Por um lado. Por outro lado, foi um pouco pior. Mas por que não foi? Porque a maior parte da minha análise foi baseada no que o governo prometia fazer e que ele acabou não conseguindo cumprir. Principalmente privatização. Passei mais da metade do vídeo batendo na tecla da privatização, que ela vai aumentar o desemprego, falando disso, que tinha um desemprego tal que ia acabar aumentando. Só que o governo não conseguiu privatizar porcaria nenhuma, por incompetência, não porque não quis, não conseguiu. Então tudo aquilo que eu falei que seriam consequências inevitáveis da onda privatista, não se concretizou, porque não teve privatização em qualquer escala significativa. O que não quer dizer que não houve aumento de desemprego, porque
uma coisa que eu tenho que reparar é que eu coloquei que a maior parte da privatização costuma acontecer, do aumento do desemprego costuma acontecer depois da privatização, e é fato. Só que como não conseguiram privatizar direito, então começaram a fazer um processo de aumento do desemprego anterior, ou seja, a empresa ainda não foi privatizada, mas ela está sendo preparada para privatização, então já começa a fazer demissões por meio de programas de demissão voluntária, que eu comentei longamente também. Esses programas têm um impacto menor na questão do emprego, porque a pessoa não sai com a mão na frente e outra atrás. Isso demora a causar um efeito deletério. E como a maioria das demissões foram assim, então ainda não sentimos esse impacto. Geralmente a pessoa sai com 5 anos mais ou menos de renda acumulada. Aí vamos ver, se o governo não conseguir ir além desse programa de privatizações, aí sim a situação pode se estabilizar mais ou menos do jeito que está, talvez até com a melhora. Outra coisa que eu levantei também foi que algumas políticas externas do governo trariam enorme prejuízo econômico, só que ele não conseguiu realizar essas políticas, como por exemplo a transferência da embaixada de Israel para Jerusalém. Isso eu não sei, isso ia causar um estrago enorme, e ele acabou não fazendo. Então teve uma série de retrações do governo que de uma certa forma frustraram as minhas previsões, não no resultado final, mas no método, ou seja, a situação poderia estar bem pior, mas como essas coisas que o governo prometeu fazer, se comprometeu a fazer e não conseguiu, graças a Deus, então a situação não foi tão grave quanto poderia ter sido. No entanto, outras coisas conseguiram piorar de um modo que realmente eu não esperava. Eu levantei muito claramente a questão de que o governo não teria condições de ter um controle político, por exemplo, do Congresso. Inclusive eu coloquei lá que tinha muita gente naquela época dizendo que o Bolsonaro estava com enorme capacidade de articulação política no Congresso, sabe-se lá com que alucinógeno os caras tomam. E eu falei, não tá porcaria nenhuma não, ele não tem controle do centrão, que é o fiel da balança, e da oposição muito menos. Mas te juro por Deus que eu não esperava que ia ser esse desastre vexaminoso que foi. Porque nunca antes na história desse país, meu filho, um presidente criou o próprio partido, o infeliz saiu do próprio partido, praticamente posto para fora, sendo chamado de vagabundo. Isso é inacreditável, a capacidade de articulação desse miserável é zero, não tem nenhuma habilidade política. Nunca se viu uma coisa dessas nesse país, meu Deus do céu. E outra coisa que eu também não previ, porque eu não dava importância, era essa questão ambiental. E apesar de talvez ser previsível também, não esperava que pudesse ter uma coisa tão catastrófica, nem tanto na questão dos fatos em si, mas no modo absolutamente de indigência mental do governo lidar com eles. Esses incêndios na Amazônia foi um exemplo máximo. Completamente anunciados, o governo sempre pautou suas demandas de uma forma a desprezar questões ambientais. Isso sempre foi claro. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais anunciou que estava havendo um aumento no desmatamento de determinadas áreas ali. O que ele fez? Demitiu o diretor do órgão por ter cumprido a sua obrigação legal. Ele foi demitido. E aí os amiguinhos agropecuaristas amazônicos do Bolsonaro resolveram fazer o Dia do Fogo. E pronto, tá lá as queimadas dos mesmos lugares onde o INPE tinha denunciado que estava em desmatamento. E depois o infeliz ainda tem a cara de pau de preocupa o ONG e até ele na DICAP. A questão não é nem tanto o fato de ter havido essas queimadas, mas a reação absolutamente incompetente do governo com isso, conseguir gerar uma crise internacional nesse nível, a ponto de ter que fazer piadinha ridícula com a mulher do presidente francês, que, olha, veja só, depois de se orgulhar de ter feito um acordo com a União Europeia, completamente dependente da França, que pode ser detonado pela França, e o que o cretino faz? Se indispõe com a França. Ainda não teve tempo de causar efeitos esse acordo, se é que ele vai se concretizar. Mas uma coisa que está demonstrada, além de qualquer capacidade de dúvida, é a absoluta miséria do governo em questões políticas internacionais. Sua submissão canina
ao imperialismo. E vamos observar também um certo azar, temos que admitir, porque praticamente, simplesmente todos os líderes executivos de países com os quais ele quis se aproximar, todos estão se ferrando. Se para ser mais exato, Benjamin Netanyahu em Israel, que também aconteceu uma situação lá inédita, que foi essa anulação da eleição. Foi o Pinheira no Chile, que está lá, que esquema pau agora. Foi o Macri na Argentina, que perdeu. Até o Trump, que tentou se aproximar, está lá sofrendo processo de impeachment. Eu não sei se o cara é azar, dá azar, não sei. Ou apenas uma capacidade incrível de selecionar o pior possível em termos de relações internacionais. E bem, um outro ponto que eu acabei subestimando também foi a questão da corrupção. Inclusive isso eu subestimei muito, achei que não seria relevante. E pelo amor de Deus, né? Claro, eu tô gravando esse vídeo para pessoas normais. Eu já deixo claro, eu desisti de Bolsonaro há muito tempo. O Bolsonaro, para ele, o governo continua sendo santo, não tem nenhum problema. Mas acho que no nível em termos de corrupção, acho que nós chegamos aí nessa situação vexaminosa de ter uma quadrilha de miliciano no Congresso, coisa muito pior do que já se teve em qualquer situação anterior. E aí tá, essas informações, a situação que nós acabamos nos metendo com esse governo miserável que foi eleito. Não poderia ser diferente. Outra coisa que foi prometido, planejado e que não se concretizou, para a nossa sorte, foi a saída da OMC para entrar na OCDE. Uma medida que não tem como ter um bom resultado. Talvez na época em que o Brasil tivesse na sua melhor situação econômica, em 2012, 2013, isso poderia, talvez, ter algum benefício. Mas agora, abrir mão das vantagens que a Organização Mundial do Comércio oferece para se submeter ao globalismo de uma panelinha de países que não estão preocupados com o nosso desenvolvimento, não teria como beneficiar com uma situação de crise como essa. A gente só teria a perder. E com praticamente tudo que esse governo faz é para ferrar com o país, essa é só mais uma medida. Mas para nossa sorte, o Trump não cumpriu com o acordo, se é que teve algum, e mais uma vez deixou o governo brasileiro aí com cara de palhaço. Ou melhor, não deixou, né? Mostrou a cara de palhaço que ele realmente é. E foi para nossa sorte, porque com isso o Trump, os Estados Unidos acabaram nos ajudando em alguma coisa, postergando um pouco uma medida, uma abordagem completamente deletéria. Curiosamente, talvez isso também aconteça com a questão relativa ao acordo com o Mercosul, né? As burradas do Bolsonaro são tantas que às vezes talvez ele até consiga reverter o prejuízo na base da burrada. Porque sinceramente não vejo grande vantagem para nós nesse acordo com a União Europeia. Aliás, não, com certeza é desvantagem. É claro que a situação não vai estar ruim para todo mundo. Para mim, eu tive um problema pessoal, teve o falecimento do meu pai. Além de todo o trauma gerado pelo processo, ainda teve algum prejuízo financeiro. Mas a minha situação econômica tá estável. E de grande parte da população mais rica e principalmente a elite bilionária tá numa boa. Mas de uma forma generalizada, não adianta fingir com esses dados fajutos aí que nós temos, porque já vimos isso antes no sentido contrário. No tempo do PT, era assim, apesar da crise, tudo quanto é indicador econômico numa boa e o discurso de crise não parava. A crise mesmo só começou, bom lembrar, depois da Operação Lava Jato. Foi ela que detonou nossa economia. E aí foi de mal a pior, já tinha indício de crise antes. E o que ferrou de vez mesmo foi o estelionato eleitoral da Dilma, né? Ao colocar uma política de austeridade que é a mesma que o Aécio tinha prometido colocar. Nós temos aí então, já vai para 5 anos de uma política liberal, neoliberal. E o resultado tá aí para quem quiser ver. Sempre assim. Foi assim antes e foi assim em outros países e foi assim na Argentina, acabou de ser e continua sendo assim. Não vai mudar nunca isso aí. Sempre ferrando a população, sempre prejudicando a maioria da população com o apoio da mídia. Porque a mídia está se dando bem, as redes financeiras estão se dando bem nessa situação. Então eles sempre vão apoiar. Por mais que se repita essa situação,
de uma política econômica que só prejudica a grande maioria, que só gera mais desemprego, subemprego, retração econômica, quebradeira. Nós tivemos um índice inacreditável de fechamento de pontos de comércio de indústrias, gerando uma curiosa ilusão, porque muitas vezes, mas fechou uma indústria, mas abriu 5. Fechou uma indústria com 1000 pessoas, desses 1000 lá, alguns conseguiram utilizar seu conhecimento para abrir pequeninas empresas e abriu lá 5 empresinhas, cada uma com 10 funcionários, que também não vai durar muito tempo, daqui a pouco quebra. As maquiagens estatísticas estão a todo vapor. Por quê? Porque apesar da mídia efetivamente não gostar nem um pouco do Bolsonaro, e não é para menos, ela apoia integralmente a sua política econômica, que apesar dessa briguinha toda, porque afinal o candidato queridinho da mídia era PSDB, tentaram colocar o Alckmin lá, não conseguiram, tem esperança de colocar um João Dória ou um Luciano Huck, quem sabe. Então faz sentido desde já começar a bater pesado no Bolsonaro. Mas a política econômica é totalmente alinhada. Política econômica que, é bom lembrar, acabou sendo sequestrada pelo Rodrigo Maia, né? Que a aprovação da reforma da Previdência estão tentando a todo custo apagar qualquer mérito do governo nisso. O que é até um pouco injusto, vamos ser sinceros, considerando que o governo fez todos os seus esforços desse sentido e o resultado pode não ter sido lá o ideal, mas com certeza foi buscado dessa forma, né? Os próximos passos é o desmantelamento progressivo cada vez maior da nossa legislação trabalhista, e vale lembrar também que a reforma trabalhista ficou longe de ser como o alto empresariado queria, assim como a reforma da Previdência também não ficou como eles queriam. Está tudo um pouco aquém, a resistência ainda está relativamente grande, apesar da absoluta pasmaceira da população em geral. O pacote anticrime, que é de uma bizarrice galopante, também teve uma série de situações de retrações aí que acabou não tendo o valor que esperavam que tivesse. E ele aproveita para mostrar o quanto que isso denota o viés, eu não sei nem se mereceria chamar de autoritário, o viés completamente deslocado desse governo. É gente que tem a cara de pau de vir falar em defesa da democracia, mas assim, apelando para ditadura, né? É gente que vem falar em implantar AI-5, apesar de não ter nenhuma possibilidade de fazer isso constitucionalmente. É um indivíduo que literalmente quer uma licença para matar, para poder intensificar a repressão. Isso tem uma certa consistência, considerando seu apoio irrestrito à ditadura militar. Mas observa bem, esse é o mesmo pessoal que falava em ditadura do PT, que falava em implantação de ditadura comunista do Brasil. Essa é a mesma galera que fica falando nos milhões de mortes no comunismo, totalmente, que já não existe mais e nunca mais vai existir no Brasil, nem tem como existir. É esse pessoal que vem colocar uma série de propostas para transformar o país num local cada vez mais autoritário, aumentando ainda mais a repressão, justificando tortura, apoiando genocídio. E depois o pessoal tem a cara de pau de se fingir de humanista para denunciar o que acontece lá quando o espectro ideológico é diferente. Um dado que tem sido levantado, já saindo da esfera econômica, é a questão de uma possível redução do índice de criminalidade, que é um pouco pontual, porque houve um índice de criminalidade anormal em 2018, então atingiu assim um pico devido a uma guerra de facções ocorrida em várias partes do país, especialmente no norte e nordeste. Só que essa redução brusca que ocorreu lá também vem exatamente dessa pacificação, dessa neutralização dessa guerra de facções. E é preciso tomar muito cuidado com essa suposta redução de criminalidade aí, porque primeiro que os dados oficiais a gente só vai ter posteriormente. Se é que o IBGE vai ter direito de dar os dados reais, né? Porque nós estamos num governo que demite o diretor do órgão que cumpre o seu papel de apresentar dados estatísticos precisos. Estão tirando da conta, e já tem uma proposta de tirar completamente da contagem de homicídios o número de mortes provocadas pela polícia, que já vai falsificar essa questão. Mas talvez, para citar o fato que tem sido o maior trunfo do governo, é a inflação mais baixa, que está sendo mostrado aí como uma grande
algo ao qual estão se apegando. Curiosamente, as promessas de que o dólar ia cair, né, que mal o presidente ganhou, já estavam falando que é em redução de não sei quanto, e agora o dólar está lá em cima, e o infeliz do Paulo Guedes vai lá dizer, ah, não, mas é bom o dólar tá alto. Não diziam isso antes, só que agora não consegue conter a alta do dólar, então ele vai e diz que é bom. E não sabe-se lá em que cenário possível. Eu comentei sobre isso algum tempo atrás aí. Curiosamente, a inflação é um negócio que merece uma reflexão um pouco maior, porque é evidente que a inflação baixa tem inúmeras vantagens, geralmente é uma coisa boa. Só que tem um detalhe: inflação por si só, isoladamente, num nível razoável, a não ser que seja astronômica, ela não chega a ser um problema tão grave. A gente acostumou com isso durante muitas fases de prosperidade no país. Nós tivemos épocas de maior crescimento econômico costumam ter alguma inflação. E se a inflação está baixa hoje, não é porque estão conseguindo controlar os preços, é porque não tem consumo, não tem como a inflação subir. E tome cuidado, porque a inflação baixa é desejável, mas pense bem, inflação zero e muito menos inflação negativa não é vantagem, pelo contrário, é prejudicial também. E aliás, basta você perguntar para si mesmo, o que você prefere? Que as coisas estejam frequentemente subindo, mas o seu salário também está subindo e bem ou mal você está conseguindo consumir? Ou as coisas estão com um preço mais ou menos congelado, mas você não tem dinheiro para comprar? O que adianta? Ou seja, é uma vantagem que ínfima comparado com o quadro geral. E o pior, tem um efeito mais grave ainda, que como a inflação baixa vai potencializar os efeitos nocivos da emenda constitucional 95. Porque com uma inflação mais alta, como ela não atinge igualmente diversos setores, poderia ser que um setor qualquer poderia escapar dos efeitos deletérios do teto. Por exemplo, se o INPC tivesse um determinado nível, mas os custos com equipamentos de saúde não tivesse acompanhado da mesma forma o INPC, então a saúde pública poderia receber um reinvestimento maior do que o índice inflacionário na real, né? Mas com uma inflação muito baixa, meu amigo, nem isso vai fazer diferença. É curioso, é trágico dizer isso, mas a verdade é que essa inflação baixa, ela acaba potencializando o dano de uma coisa muito pior, ou seja, nem isso dá para comemorar. Para finalizar, só porque evidentemente pode-se contestar as minhas afirmações com outros dados, quer dizer, mas apesar de tudo teve uma recuperaçãozinha, algumas coisas foram melhores que 2018, pode-se selecionar alguns pontos, tentar montar alguma coisa. Há indícios de que a pobreza, apesar de vir aumentando constantemente, aumentou menos nesse ano de 2019. Parece até que a miséria também aumentou menos, continua aumentando, mas não tanto quanto antes. Há sinais de algumas possíveis recuperações, por exemplo, parece que se vendeu mais carros novos nesse ano passado. Mas como eu estou falando, não está ruim para todo mundo, está ruim só para a grande maioria, mas para quem está, para uma classe média alta que pode comprar carro novo, a situação está relativamente ainda estável. Até porque, como insisto, muitas coisas que realmente prometiam ser catastróficas acabaram não se realizando, mas as promessas continuam. Mas assim, para finalizar, contra qualquer tipo de tentativa de rebater isso com seleção picada de números, assim, vamos observar como é que estava a situação de 2013 para 2014. A gente ainda entrou em 2014 com indicadores econômicos muito bons, de pleno emprego, inflação também baixa, não está muito mais alto que agora, uma estabilidade econômica tranquila e um investimento ainda relativamente alto, consumo, economia se movimentando bem, reservas internacionais altas, ou seja, todos os dados econômicos da época estavam ótimos, muito melhores do que estão hoje.
E só que nessa época o pessoal tava falando em crise, o PT acabou com o país, está acabando, tá uma desgraça, não sei o que lá. Estavam gozando do pibinho, porque crescia 4, 5% ao ano, mas era pibinho, e ficavam fazendo gozação. Ah, ganhamos do Haiti, o mundo tá crescendo mais, que nem é tanto verdade, porque o crescimento econômico mundial está sendo puxado principalmente pela China e outros países. Os Estados Unidos mesmo estavam crescendo mais ou menos a mesma coisa que o Brasil. Mas o mesmo PIB de 4, 5% ao ano que se sacaneava naquela época, hoje você cresce em pouquinho e a pessoa está comemorando sinais de recuperação econômica, enquanto o mundo está crescendo mais que o dobro. Então, observa bem quem é essa galera que tem esse discurso de que a economia está indo bem, está melhorando, está dando sinais de recuperação. É a mesma galera que pegou um país em condições incomensuravelmente melhores do que hoje, dizendo que o país estava quebrado. Há uma má intenção clara desse pessoal, uma intenção de tentar influenciar o sistema. O que, se for para melhorar, eu até entendo. Se a gente tentar jogar um otimismo, esse otimismo animar mais as pessoas ousarem mais, movimentarem mais dinheiro, seria uma coisa boa. Mas não se esqueçam que a tendência econômica é entrópica. É fácil bagunçar, é difícil consertar. Você consegue assustar as pessoas e causar uma fuga de capitais com uma coisa qualquer, mas é difícil você convencer o pessoal de que as coisas estão boas. E os investimentos internos, públicos, estão baixíssimos, internacionais continuam porcaria. O Brasil continua sem credibilidade. Não adianta achar que vai atrair novos investimentos, ainda mais com um governo absolutamente louco que nem esse aí, porque não vai. Mas vamos ver, né? Quem sabe a gente consegue pelo menos se segurar aí por mais algum tempo, antes dessa PEC chegar num grau tão grave que começa a desmantelar mesmo a situação. E vamos ver se a gente consegue revogar essa porcaria antes, bem antes do que se prevê, né, dos 10 anos previstos. Mas só para finalizando, só para não se esqueça da informação mais importante. Em 2014, pouco antes de começar essa crise, o Brasil não tinha nem 100 bilionários, eram uns 80. E esses bilionários detinham aproximadamente, sei lá, 7 ou 8% do PIB. Hoje o Brasil está com mais de 200 bilionários, abocanhando 18, 19% do PIB, praticamente dobrou. Enquanto a pobreza cresceu, enquanto a miséria cresceu, enquanto o subemprego cresceu, a elite bilionária e os supermilionários estão comemorando. Eles sim estão com um feliz 2020. Tenha isso em mente. Eu sou Marcos Valério XR. Hoje foi dia 2 de janeiro de 2020. Obrigado por sua atenção.